Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, resolvi gravar essa aula que nada mais é do que um bate-papo. E que bate-papo é esse? Para que eu me apresente a vocês, que eu apresente o curso a vocês, e que cada etapa desse projeto que foi criado com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação e por muitas mãos competentes, seja de fato entendido por vocês que são nossos clientes e nossa principal, digamos, joia que nós temos na nossa instituição. Porque nós somos uma faculdade que preza por pessoas. Então, primeiro explicando sobre mim. Meu nome é Jefferson Guimarães, sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Goiás, sou mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Goiás, possuo várias pós-graduações e uma vasta experiência de mercado. Já possuo mais de 10 anos de mercado, tanto quanto empreendedor, quanto gestor, quanto contador. Minha carreira não resume só a contabilidade, muito pelo contrário, a contabilidade foi a ciência que me auxiliou a chegar aos cargos de gestão. E a partir do momento que eu cheguei, nunca mais saí. Hoje eu tenho 3 empresas, e a ideia do curso de processos gerenciais, ele nasce de uma dor. Por quê? Eu sou empreendedor, o contador responsável pela minha empresa e sou também gestor de várias áreas. Então, eu tenho várias pessoas que dependem da minha expertise como especialista, como gestor e como empreendedor. Se eu não tiver processos muito bem delineados, primeiro, eu não consigo trabalhar devido à alta demanda que eu tenho. Segundo, a equipe não consegue trabalhar porque ela não vai conseguir entender o que de fato tem que fazer. E terceiro, o meu cliente não vai ser atendido automaticamente. Eu vou perder receita e perdendo receita, a minha empresa fecha. Então, pensando numa dor, nós criamos o curso de processos gerenciais. Por quê? Nesse curso, você vai de fato aprender como os processos são criados. Mas antes de entender como os processos são criados, nós precisamos entender o que é processo. Nós precisamos entender o que é gerenciamento. Nós precisamos entender o que é gestão. Não confundir gestão com gerenciamento. Não confundir processo com burocracia. Tudo isso precisa ser tratado e precisa ser ensinado. Agora, imagina você fazendo tudo isso, aprendendo com expertises do mercado, 100% online, numa faculdade de extremo respeito e principalmente em apenas 2 anos. Por quê? Quem é empreendedor como eu, mas também quem tem uma carreira já consolidada no mercado, ou quem está se consolidando, mas falta tempo, sabe que essa variável que eu acabei de citar, que é o tempo, é a mais valiosa que nós temos. Então, nós simplesmente não podemos perder tempo. E não principalmente, mas é vital que nós utilizemos a tecnologia a nosso favor. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou disponibilizando uma aula com extrema qualidade, com um profissional renomado, que modéstia à parte, eu tenho os meus títulos, que eu não falei nem um terço para vocês, e você pode assistir a hora que você quiser. Então, nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Se nós estivéssemos numa sala de aula presencial e essa aula fosse gravada numa terça-feira à noite, gravada não, fosse ministrada numa terça-feira à noite, e nessa terça-feira à noite você não conseguiu estar presente. E aí? E aí você perdeu. O professor pode até voltar naquele material, mas ele não vai falar da mesma forma com que ele falou. Então, uma vez passado, foi perdido. Agora, numa ferramenta como essa que nós estamos utilizando, num formato de curso como esse que nós estamos propondo, fica salvo para sempre. Enquanto você tiver acesso à plataforma, você tem todo esse conteúdo gravado que você pode assistir a hora que você quiser. A hora que você quiser. Então, voltando a falar um pouco sobre mim também, sou docente já há bastante tempo, sou professor de graduação, professor de pós-graduação. Então, eu percebo que é bem difícil que nós consigamos, nem sei se existe essa palavra, mas conseguir, de fato, unir o mundo prático com o mundo teórico. E isso é vital, porque se tem uma frase que me irrita no mundo dos negócios, é a seguinte: na teoria é uma coisa, né? Na prática é outra. Quem fala essa frase não consegue entender que simplesmente está tudo errado. E o que está errado? O processo. O processo está errado.
Por quê? Teoria nada mais é do que o início de algo. Teoria é o início e a prática é o meio. Então, vocês não concordam comigo que se o início for errado, o meio vai ser errado e o fim vai ser errado. Se você acerta na teoria, na qual é o início do algo, do todo, você vai acertar o meio e você vai acertar o fim. Então, é isso que nós estamos propondo para vocês: um acerto do início, para que vocês saibam de fato as teorias que embasaram os maiores do mundo: Taylor, Fayol, Ford, Thomas Edison, Jeff Bezos. Todas essas pessoas têm em comum, primeiro, a grandiosidade, o que geraram de contribuição para o mundo, e segundo, o amor e a paixão pelas teorias administrativas e pelo processo. Henry Ford, nós podemos chamá-lo como pai do processo. Ele estipulou o processo de produção. Ele era um aficionado pelas teorias que embasavam o processo. Assim como Thomas Edison, maior inventor que já pisou no nosso mundo. Sem processo, pessoal, não tem criação. Sem criação, não há evolução. Olha essa frase: sem processo não há criação e sem criação não há evolução. Imagina aplicando essa frase na sua vida. Pessoal, faço uma pergunta e eu quero que vocês respondam do outro lado. Não é porque nós estamos no modelo remoto que não tem como nós trabalharmos de forma interativa. Tem. Todos vocês possuem o meu contato. Todos vocês. Então eu quero que vocês me respondam essa pergunta. Até para comprovar se vocês estão assistindo essa aula. É possível? É possível existir criação sem processo? É possível existir evolução sem criação? Me responda se é possível. Para pensar. Agora, imagine aplicar esse conceito na sua vida, na qual nós vamos mostrar as ferramentas que você precisa de fato para criar processos. Automaticamente você vai aprimorar suas criações e automaticamente você vai evoluir, você aplica onde você quiser. Essa evolução, ela vem de forma financeira. Você vai ver, é visível. E não só financeira, como social, como pessoal. É uma evolução clara. E é isso que nós estamos propondo para vocês com o curso de processos gerenciais. Em 2 anos, garantir que você aprenda sobre o processo, garanta uma criação eficiente, de modo que você evolua. Assim eu resumo o curso. Assim eu resumo o curso. Então, nós vamos debater aqui sobre como funciona uma educação online, como funciona uma educação autodidata, como que nós devemos estudar, como que nós devemos nos preparar, o que que esse curso vai apresentar em cada uma das matérias. E eu, Jefferson, sou o coordenador à frente desse curso, e vocês podem ter certeza que tudo que eu coloco às mãos tem processos. Tudo. Porque entender sobre processo mudou minha vida. Existe um Jefferson antes de entender processos e existe um Jefferson depois de entender processos. O Jefferson que entendeu o processo é um Jefferson evoluído. O Jefferson que não entendia processos não era um Jefferson evoluído. Sou muito satisfeito hoje com a minha carreira, com as minhas 3 empresas que eu tenho, com os projetos que eu tenho, com os cargos que eu ocupo. Mas tudo isso requer de mim processos rigorosíssimos. Por quê? Para gerir o meu ativo mais valioso, que é o tempo. Se eu não tiver processos muito bem definidos, eu simplesmente atropelo tudo que eu tenho para fazer, eu não cumpro as metas que eu tenho para cumprir, eu não atendo as demandas que eu tenho para atender, e eu fico dando tiro no escuro. Uma hora eu posso acertar alguma coisa, mas nós não estamos nesse mundo para acertar alguma coisa, nós estamos para acertar o máximo possível. E para isso nós precisamos entender alguns conceitos que são o início. Você não vai conseguir evoluir se você não entender o conceito de eficiência e eficácia. Você não vai conseguir evoluir se você não entender o conceito de estratégia. Você não vai conseguir evoluir se você não entender o conceito de tática. Você não vai conseguir evoluir se você não tiver uma mente orientada a problemas, mas você nem sabe o que é problema. E tudo isso você vai aprender conosco. E você vai ver que vai ser o melhor investimento que você já fez
na sua vida, eu garanto. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, pessoal, aqui eu tenho um grande resumo de tudo que será o curso de processos gerenciais. E nós vamos repassar por esse resumo com muito carinho, com muita calma. Vocês vão ver que eu sou um docente que não gosta de ler slide, eu não sou ledor de slide. Por quê? Se é para ler esse material, eu disponibilizo para vocês lerem. Eu não estou aqui gravando uma aula para fazer leitura. Então, tem tópicos, tem frases, na qual eu vou pegar uma palavra que nós vamos debater. Nós vamos debater, Jefferson, mas um debate com aula assíncrona. O que é uma aula assíncrona? Uma aula gravada disponível para vocês. Sim, por que não? Nós temos vários outros meios para nós entrarmos em contatos e depois, no fim da aula, eu vou deixar todos os meus contatos com vocês. Bom, pessoal, então, primeiro de tudo, próximo passo. A partir de agora, você está dando um próximo passo. Mas saiba que todo passo que você dá, você tem deveres e você tem direitos a cada passo. Então, quando você dá um passo na qual você escolhe fazer uma graduação como a nossa, que é uma graduação tecnológica em processos gerenciais, você precisa entender que você vai precisar estudar, você vai precisar se dedicar, porque nós estamos fornecendo as ferramentas, mas quem vai utilizar é vocês, nós não vamos utilizar por vocês. Então, estamos fornecendo as ferramentas, quem vai utilizar é vocês. Esse é o primeiro conceito. Segundo, em uma graduação online, você precisa ser autodidata. O que é ser autodidata? Você precisa ser curioso, você precisa otimizar seu tempo. Exemplo, o aluno X demora 1 hora para chegar ao seu trabalho. Por que você não está ouvindo essa aula no seu fone de ouvido ou no som do seu carro? Em 1 hora você está estudando. Você está otimizando o tempo. Em vez de ficar reclamando do trânsito, em vez de ficar ouvindo músicas que não vão muitas vezes te levar a lugar nenhum, ou simplesmente não fazendo nada nesse tempo, você pode simplesmente estar estudando. Então, ser autodidata é ter a curiosidade suficiente e a perspicácia suficiente para entender que todo minuto é minuto, todo tempo é tempo, e ele não pode ser desperdiçado. Então, se você não tem tempo de estudar, estuda no trajeto do seu trabalho. Ah, Jefferson, tal hora eu tenho que estar na academia. Coloca o fone de ouvido e vai ouvindo essa aula enquanto você está na academia. Eu te garanto que você vai conseguir extrair alguma coisa. Outra questão que eu vejo muitos alunos pecarem no autodidata, né, no modelo autodidata e de um curso online, não rever aulas. Essa é a principal vantagem. Essa aula está gravada, está disponível num link no YouTube que você pode assistir quantas vezes for preciso. Opa, não entendi isso que o Jefferson falou. Simplesmente volto 30 segundos e escuto novamente. Não assista só uma vez todos os vídeos que nós disponibilizarmos para vocês. Não leia só uma vez todos os materiais que nós disponibilizarmos para vocês. Não faça isso. Você vai estar cometendo um pecado com uma tecnologia cara que, inclusive, você está pagando por ela. Valorize o seu investimento, porque é só valorizando o seu investimento que ele vai trazer benefícios econômicos futuros. Esse é o conceito básico contábil que se encaixa aqui. Valorize o seu investimento, sendo autodidata. E como ser autodidata? Sabendo que todo minuto é minuto, todo tempo é tempo e ela é minha variável mais importante. Ok, entendi que todo minuto é minuto, todo tempo é tempo e ela é a variável mais importante. E agora, o que que eu vou fazer? Vou estudar. E como que se estuda em um modelo tecnológico como o nosso, usando a tecnologia a seu favor? Não entendi alguma coisa? Volto e assisto novamente. Não entendi? Volto e assisto novamente. Se nós estamos no modelo presencial, simplesmente o professor falou, você perguntou, mas chegou em casa, esqueceu, estava com a cabeça cheia de coisas, aquilo não se volta mais. Você pode até perguntar na próxima aula, mas olha o tempo que já se passou aí, até a aula de hoje, com a aula da próxima semana, muitas vezes. Agora aqui não.
Aqui você pode simplesmente voltar e ouvir novamente. Então, use a tecnologia a seu favor. Bom, seguindo. Pessoal, sonho. O sonho de conquistar o diploma. Nós estamos em um país na qual, como eu posso dizer isso? Nós estamos vivendo uma dicotomia. O que é uma dicotomia? É algo que as pessoas dizem uma coisa, mas o mundo reflete outra. É uma dicotomia, né? É um sistema dicotômico. Então, nós temos pessoas por aí falando: não, você vai ficar fazendo graduação? Não faça graduação. Faça aqui meu cursinho de curta duração disso, disso e disso. Não, você não precisa de graduação. Basta você ver aqui meus vídeos no YouTube. Não, esse negócio de graduação não serve para mais nada, não. Eu não sou graduado e eu ganho não sei quantos mil por mês. Pessoal, pesquisas sérias, científicas, apontam que no nosso país, quem tem um curso de graduação ganha mais do que o dobro de quem não tem. Essa é a realidade do nosso país. Então, o que nós estamos oferecendo para vocês é uma graduação. Não é porque nós batemos na tecla o tempo todo que é uma graduação eficiente, na qual em 2 anos você sai com o seu diploma e que todo o conhecimento que você necessita para dar o pontapé inicial, lembre-se, processo, criação, evolução. Então, nós oferecemos todas as ferramentas para você entender e fazer os seus processos. Não é porque nós batemos nessa tecla da eficiência que quer dizer que é de qualquer jeito. Então, nós somos uma graduação e uma graduação respeitada. A partir do momento que nós somos uma graduação, nós já oferecemos as ferramentas para o quê? Para você ganhar mais, meu querido e minha querida. Então, o sonho de conquistar um diploma, ele precisa ser um sonho vívido do brasileiro. Porque os dados nos mostram que o brasileiro que possui graduação ganha mais do que o que não possui graduação. Ah, mas meu tio não tem graduação e ganha bem. Seu tio não representa o todo. Isso é um conceito básico estatístico. Quando nós vamos para o todo, nós vemos que o seu tio é a exceção da exceção da exceção. É menos de 2% da população. Os outros 98%, essa máxima funciona. E aí, beleza. Você pode dar a sorte de encaixar nesses 2%. Mas estatisticamente, você não tem muito mais chance de estar nos 98%. Então, graduação no nosso país é necessidade. Graduação do nosso país é realidade. Graduação no nosso país é vital. Para o quê? Para você evoluir e ganhar mais. Seguindo. Graduação tecnológica em processos gerenciais. Pessoal, aqui tem algumas questões interessantes. Primeiro, se você é microempreendedor, se você é profissional que já atua no mercado, ou se você possui algum emprego que você não consegue disponibilizar uma carga horária para uma graduação presencial, Jefferson, eu sonho em fazer um curso de gestão, mas os cursos de gestão são noturnos e eu trabalho à noite. Então eu nunca cursei e eu não confio nos EADs que tem por aí. O que que eu faço, Jefferson? Então, esse curso ele nasce desses comentários. Ele nasce dessas dores. Microempreendedor, pessoal, o microempreendedor, todo mundo sabe que a empresa é ele. Qual que é a principal característica do microempreendedor? É que ele é a empresa. Tanto é que se você for MEI, microempreendedor individual, você pode ter só um funcionário. Você não pode ter mais de um. Porque o conceito de microempreendedor é que você é a sua própria empresa. Você era um trabalhador autônomo e aí você passou a ter um CNPJ na qual você foi capaz de ser sua própria empresa. Se você é a sua própria empresa, você é tudo nela. Você é comercial, você é gestor, você é suporte, você é TI, você é tudo. E se você é tudo, sobra tempo? Não sobra. Se não sobra tempo, como que você vai evoluir? Como que você vai evoluir? Ah, eu sou um MEI que fatura R$ 6.000 por mês. Você não quer faturar 12, não?
Você não quer faturar 20? Você não quer faturar 30? Você não quer faturar 50? Quero. Como que você vai fazer isso sem processo? Porque lembra que eu expliquei lá atrás? E vocês vão ver os 2 anos que vocês passarem fazendo esse curso. Vocês vão ver eu falando essa frase o tempo inteiro. Sem processo, sem criação, sem evolução. 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 Até isso de fato entrar na sua cabeça, entrar no seu mindset. Sem processo, sem criação, sem evolução. Então, se você não tem tempo e você não tem conhecimento para instituir processos eficientes que vão levar à criação e à evolução, como que você vai levar seu faturamento de 6 para 12, para 20, para 50? É impossível. E aqui nós fornecemos as ferramentas com o tempo que você tem. Então, esse curso online foi feito para você. Para você que quer o quê? Evoluir. Se você quer evoluir, você está com a gente. Se evolução não é uma prioridade para você, ok, entendo. Mas se é uma prioridade para você, aqui é o seu lugar. Bom, vamos definir alguns perfis aqui. Eu sempre gosto de trabalhar com perfis. Perfis é sempre algo interessante. Primeiro, o microempreendedor. Como eu falei para vocês, microempreendedor nada mais é do que a pessoa que é sua própria empresa. Ele era um trabalhador autônomo, ele passa a ter um CNPJ e ele se torna automaticamente um microempreendedor. Então você precisa instituir processos. Jefferson, mas ainda está muito vago. O que são esses processos? Gestão financeira. Jefferson, o que é gestão financeira? Calma, vamos falar mais para frente. Nós vamos passar item a item de quais são as matérias e quais são as ferramentas que nós vamos oferecer em cada uma dessas matérias. Digamos, para abrir o parafuso X, você não precisa da chave Phillips. Para abrir o parafuso Y, você não precisa da chave Estrela. Para abrir o parafuso beta, você não precisa da chave de fenda? Então, cada ferramenta dessa eu vou mostrar para vocês como que nós vamos construir. Então, gestão financeira, marketing. Marketing é vital hoje. E eu vou explicar isso para vocês. Profissionais que já atuam no mercado. Então, ou seja, você ganha bem, mas você trabalha à noite. Um exemplo. Ou você tem um salário que você necessita dele, Jefferson, não é que eu ganho bem, mas eu preciso desse salário para viver. E eu gosto de trabalhar aqui. Então, eu não posso deixar de trabalhar no horário que eu trabalho, eu virar para o meu chefe ou para a minha chefa e falar, eu não, me dá faça alguma coisa. Faça com que eu mude de horário para eu conseguir estudar. Eu não posso fazer isso. Até porque a empresa só abre à noite, é um restaurante, por exemplo. Ele só abre determinado horário, eu não posso exigir. Eu trabalho num shopping, o shopping tem o horário engessado, e aí o que eu faço? Cola com a gente e nós vamos te ensinar o que você vai fazer. Quem tem pouco tempo, se encaixa nesse perfil que eu passei para vocês. Porque tem pessoas que não é só a carreira que tira o seu tempo. Pessoas que possuem filhos. Jefferson, eu tenho filho e meu filho está pequeno, eu não consigo sair à noite e deixar meu filho pequeno em casa sozinho. Não, é impossível fazer isso. E aí, o que eu faço? Cola com a gente. Você consegue. Online, enquanto seu filho está dormindo. Porque o seu bem mais precioso é a sua família. E tem que ser prioridade. Então você cuida da sua família. Quando você tiver o tempo, você vem e assiste uma aula como essa. Quando seu filho está brincando, estou assistindo a aula, estou ouvindo a aula. Ah, meu filho dormiu, estou ouvindo a aula. Estou no trânsito, meu filho está no bebê conforto, estou ouvindo a aula. Estou ouvindo a aula e as ferramentas sendo construídas. E ainda com um motivo nobre, que é você está colocando prioridade naquilo que tem que ser prioridade, naquilo que deve ser prioridade na sua vida, que é a sua família. Mas, ao mesmo tempo, você está se capacitando, você está se aprimorando. Para o quê? Para garantir que você tenha processos que gerem criação e que gerem evolução. Interesse em crescimento rápido. Todo mundo hoje, pessoal, quer crescimento rápido, até porque o próprio mercado ele é muito dinâmico. Ele exige de nós crescimento rápido. Ele exige de nós crescimento mecânico. Dinâmico, desculpa. E esse crescimento
ele faz com que nós é, sejamos cada vez mais eficientes com o tempo que nós temos. E vocês estão vendo o tempo todo eu falar eficiente, né? Essa palavra. Depois eu vou explicar o que que ela significa de fato. Então, você precisa sair do ponto A e para o ponto B o mais rápido possível. Claro que não atropelando etapas. Tem uma diferença entre pressa e rapidez. Tem uma diferença grande aí. E nós vamos entender melhor essa diferença entre pressa e rapidez ao decorrer do nosso curso. Pessoas que desejam agregar valor ao currículo. Imagina que você já tem uma graduação, mas você sente que o seu currículo ainda falta algo. E quando você participa de uma entrevista de emprego, você sente que talvez não conseguiu aquela vaga dos sonhos porque faltou algo. O que é esse algo? As ferramentas que eu estou tanto citando aqui. A partir do momento que você demonstrar no seu currículo que você tem essas ferramentas e aí você vai para dentro do mercado de trabalho e você aplica essas ferramentas, sua carreira decola. Bom, por que você precisa desse curso? Aqui a gente é direto. Diploma em 2 anos, 8 trimestres. Nosso curso é dividido por trimestres. Então, a cada um trimestre, você cursa 3 matérias. Depois do segundo trimestre, mais 3 matérias. Depois no terceiro trimestre, mais 3 matérias. E assim sucessivamente, até completar 8 trimestres e você se formar em 2 anos. Flexibilidade total. Eu tô o tempo todo aqui dando dica de como que você otimiza o seu tempo e assiste essas aulas da melhor maneira possível. Conteúdo focado em resultado. A nossa meta aqui é resultado. Aqui não tem encher linguiça, aqui não tem lero-lero, aqui não tem floricultura, aqui é resultado. Resultado, porque nós precisamos otimizar. Nós sabemos que você precisa evoluir rápido. Nós sabemos que você não pode esperar mais essa evolução. E nós ainda estamos na etapa do processo, então nós temos que ser focados em resultado, sem enrolação, produtividade. Quer aprender a ser produtivo? Fala com a gente. E aqui nós chegamos de fato digamos, matérias do curso, né? Vou até só peço um segundo para vocês que eu vou gravar também o que o que significa cada uma dessas matérias, né? Vou gravar aqui no meu celular para depois eu disponibilizar também um modelo que eu gosto muito, são audiocasts, podcasts. Nós temos várias maneiras de trabalhar a educação tecnológica, educação online, e vocês vão ver que eu exploro todas. Então, pessoal, nós começamos de fato com fundamentos da administração. Fundamentos da administração. O que é fundamentos da administração? Nada mais é do que nós trabalharmos o início de tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo relacionado a atos administrativos teve um início. E nós não podemos ser pessoas que partimos do meio. Por que que o ser humano é tão aficionado em entender a sua origem? Porque entendendo a sua origem, você tende a entender para onde você vai. Então, você entendendo a origem administrativa, você tende a entender para onde o mercado está caminhando. É por isso que nós entendemos a história, é por isso que nós estudamos a história, porque a história, ela explica o presente e ela prevê futuro. E Fundamentos de Administração tem essa máxima. Quando nós estudamos Henry Ford, quando nós estudamos Taylor, quando nós estudamos Fayol, quando nós estudamos Peter Drucker, esses caras lá atrás, quando nós estudamos Napoleão Hill, eles são capazes de predizer futuro. E a predição de futuro é vital na criação de processos. Por quê, pessoal? Vamos definir aqui. O que é processo de fato? Processo nada mais é do que métodos. Processos são métodos. Processos são métodos. Professor, mas o que é método? Aí nós precisamos voltar mais um pouquinho. Primeiro, se eu virar para você e falar o seguinte, vou dar um exemplo de um aluno que nós temos, né? Um aluno que eu estava em contato aqui há pouco tempo, o Bruno. Bruno, me fale um problema. Imagina que o Bruno me fale o seguinte, Jefferson, Bruno, não é que você me falou isso não, tá? Estou supondo. Jefferson, eu não tenho dinheiro. Eu estou sem dinheiro.
Eu viro pro Bruno e falo, Bruno, esse não é um problema. Não é um problema. Jefferson, eu estou sem dinheiro. Bruno, isso não é um problema. E ele começa a ficar irritado, imagina que eu estou provocando, né? Aliás, ele se sente provocado. Jefferson, eu não tenho dinheiro. Bruno, esse não é um problema. Tá, então o que que é um problema então? Para aprender sobre problema, nós temos que voltarmos lá na matemática. Como se trabalhava matemática lá no ensino, com você, lá no ensino básico, lá no ensino infantil, lá no ensino médio? Não era através de perguntas, problemas? Joãozinho tem duas maçãs, Pedrinho tem três peras. Quantas frutas temos ao total? Isso é um problema. E você sabe por que que isso é um problema? Porque para ter problema, pessoal, tem que ter uma interrogação. Problema é uma pergunta. Problema é uma pergunta. Se você não tem uma pergunta, você não tem um problema. É por isso que tantas pessoas têm tantas dificuldades em entender e resolver os seus problemas, porque nós não temos que falar o seguinte: resolver os problemas. Nós só conseguimos resolver problemas que partem de uma pergunta. Se ele parte de uma afirmação, aquela afirmativa é verdadeira. Quando o Bruno fala para o cérebro dele, eu não tenho dinheiro, ele não está trabalhando com uma mente orientada a problema, ele está trabalhando numa mente orientada à afirmação e orientada à situação. E qual que é o problema disso? A ferramenta mais preciosa que ele tem, que é o cérebro dele, não trabalha a seu favor. Quando ele fala para si mesmo, eu não tenho dinheiro, o cérebro dele pensa, você não tem dinheiro mesmo não. E não vai dar para você fazer tal coisa, e não vai dar para fazer tal coisa, e tem gente ganhando mais que você, viu? Quer dizer que você é bem fraquinho. O seu cérebro começa a te sabotar. Porque você deu uma afirmação para ele te devolve quatro iguais. Agora, vamos trabalhar essa situação do Bruno com a mente orientada a problema? Primeiro, ele tem a situação. O eu não ter dinheiro é uma situação, não é problema. É dessa situação que vai nascer o problema, que é o seguinte. Bom, a situação é eu não tenho dinheiro. Então, qual que é o problema? Será que eu gasto muito ou será que eu ganho pouco? Olha a diferença. Será que eu ganho pouco ou será que eu gasto muito? Automaticamente, o cérebro do Bruno dá a resposta para ele. E essas respostas nós chamamos de hipóteses. Hipóteses. E essas hipóteses, desculpa, elas precisam ser testadas. Então, olha a mente orientada a problema, como ela trabalha. Primeiro, nós temos a situação. Depois, nós temos dessa situação, nós criamos o problema. Depois de criar o problema, nós temos as hipóteses a serem testadas. Quais são as hipóteses nessa situação? Desculpa. Hipótese um, eu ganho pouco. Hipótese 2, eu gasto muito. Nós vamos testar cada uma dessas hipóteses. Testamos. Olha, fiz o teste. Como que eu fiz o teste para saber se eu ganho pouco? Peguei pessoas mais ou menos da minha faixa etária, que têm mais ou menos o mesmo nível que eu, que têm ali a mesma faixa etária que eu, não tenho um curso de graduação, e descobri que nós ganhamos mais ou menos a mesma coisa. Então quer dizer que eu não ganho pouco. Quer dizer que a minha qualificação me dá aquilo que eu devo ganhar mesmo, que a média ganha. Será que eu gasto muito? Olhei minha fatura de cartão, tá lá, R$ 500 só com iFood, R$ 600 só com Uber. Eu preciso reduzir. Mas eu fiz essas etapas. Quando eu fiz essas etapas, eu testei a hipótese, né? Eu testei as duas hipóteses e descobri que eu gasto muito. E aí, eu deixar de gastar com Uber e deixar de gastar com iFood vai fazer com que eu ande mais a pé, eu ande mais de ônibus, eu otimize os meus trajetos, a minha logística, vai fazer com que eu faça comida em casa. Então, eu tenho que fazer uma série de adaptações. Essa série de adaptações são métodos, é execução, é o processo. Então, tá vendo que o processo ele nasce entre a hipótese e a execução? Por quê? Você testou a hipótese, ela é verídica, eu gasto muito. Eu preciso executar algo, eu preciso fazer algo. E esse fazer algo precisa de um método. Se eu for passar a cozinhar em casa e eu fico o dia todo na rua, vocês não concordam que eu vou ter que acordar mais cedo ou dormir mais tarde, congelar um monte de marmita para depois eu só ir pegando? Isso é método. Isso é processo.
E aí não para por aí. Uma mente orientada a problema, ela nunca descansa. Essa frase é estranha. Uma mente orientada a processo, uma mente orientada a problema não quer dizer que ela nunca descansa. O descanso é vital, tá? Ele é importante. Uma mente orientada a problemas quer dizer que ela nunca entra em zona de conforto. Tem uma diferença muito grande entre descanso e conforto. Descanso necessário, conforto, comodismo. Conforto, comodismo. Descanso necessário. Sem descanso, sem dormir bem, sem tentar se alimentar bem, tentar dormir o máximo possível, tentar preservar o seu corpo, descanso. Ah, do jeito que tá bom, é isso mesmo. Ah, para que que eu vou estudar? Para que que eu vou abrir um livro, sendo que tem uma série novinha ali? Ah, para que que eu vou fazer o curso de processos gerenciais? Negócio online, é isso aí. Vou continuar aqui fazendo o que eu faço, vou continuar jogando videogame. Conforto, comodismo. Viram a diferença? Entenderam a diferença? E eu vou perguntar um a um para ver se entendeu a diferença mesmo, hein? Então, uma mente orientada a problema, ela não entra em conforto. Se ela não entra em conforto, começa a nascer outras problemáticas da situação, que é o seguinte: ok, eu gastei menos, mas aí nasce uma nova situação, que é, mesmo gastando menos, eu não consigo adquirir aquelas coisas que eu quero. Aí vem um outro problema. Como eu consigo ganhar mais? Você resolveu aquele problema anterior, não resolveu? Agora já vem outra problemática de uma outra situação. Como eu consigo ganhar mais? Opa, se no Brasil ter uma graduação é sinônimo de ganhar mais, então eu vou fazer uma graduação. Você já testou a hipótese, sua hipótese, fazer uma graduação. Você achou uma pesquisa que comprove que se no Brasil você fizer uma graduação, você ganha mais. Automaticamente, você já tem a resposta da sua hipótese. Aí você precisa de método. Qual que é o método? Eu preciso entender qual é o meu tempo, qual é a minha disponibilidade financeira, qual é a melhor faculdade a cursar. E aí você chegou na nossa, fez todo esse processo e chegou ao curso de processos gerenciais. Bom, agora eu irei estudar. Então, o prazo que você passa planejando e esses 2 anos que você estuda é o método, é o processo. Método e processo, cada um tem o seu. Nós temos algumas nuances e algumas ferramentas que são aplicadas a todos, como é essa estrutura que eu mostrei para vocês. Primeiro, situação, depois, problema, depois, hipótese, depois, método, depois, resultado. Seguindo Seguindo essas etapas, essas 5 etapas, o seu processo tende a sair com sucesso, independente se ele der certo ou errado. Jefferson, como assim? Um processo que deu errado, ele também tem sucesso? Claro. Thomas Edison nos explicou isso. Quando foi perguntado para ele, ele testou 10 mil vezes antes da lâmpada dar certo, a lâmpada incandescente. E perguntaram para ele: Edson, quer dizer que você fracassou nas outras 9.999 vezes? Ele falou, não, de forma alguma. Eu sou muito grato por essas 9.999 vezes. Sabe por quê? Porque foram graças a elas que eu aprendi como que uma lâmpada não acende. E essa resposta dele nos explica muita coisa. Por quê? Como ele aprendeu como uma lâmpada não acende 9.999 vezes, ele aplicou esse aprendizado em outras invenções que ele fez. Então, seguindo essas etapas, o seu processo ele é vitorioso, independente do resultado. Independente do resultado. Sucesso é relativo. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para outra pessoa, mas as etapas do sucesso não é relativa. Seguindo essas etapas, situação, problema, hipótese, método e resultado, você tem sucesso. E é isso que nós ensinamos para vocês. Caminhamos para matemática financeira. Jefferson, matemática, ai meu Deus do céu, eu não consigo, eu não sei matemática, o que que eu faço? Calma, respira. Nós chamamos matemática financeira, mas tem muito mais a ver com gestão financeira. Muito mais a ver com gestão financeira. Aqui você aprende a calcular juros. Jefferson, eu sou microempreendedor, eu vendo coisas. Ah, beleza, você vende, você passa cartão de crédito, meu querido e minha querida? Passo. Você sabe como funciona a antecipação do cartão de crédito? Você sabe que o recebimento original do cartão de crédito é no formato D mais 30? E você sabe que a antecipação para você receber no dia útil subsequente nada mais é do que a antecipação do cartão de crédito, e é aí que entra a taxa da maquininha? A famosa taxa de 3,20%. Você sabe a diferença dessa taxa para a taxa administrativa?
Ih, Jefferson, não sei não. Então, como é que você vende no crédito, meu querido e minha querida? Se você não sabe disso, se você não sabe disso, você não sabe nem precificar. É, Jefferson, acho que eu concordo então que eu preciso estudar sobre matemática financeira. Finalmente. Finalmente, a nossa matemática financeira é uma matemática útil para a sua vida. Aqui nós não queremos ensinar para você fórmula de Bhaskara. Aqui eu quero ensinar para você como funciona o cartão de crédito. Aqui eu quero te informar como funciona os juros. Aqui eu quero informar que se você entrar nos juros rotativos do cartão de crédito, você vai ter a maior taxa da estratosfera, em torno de 344% ao ano. Nenhum outro lugar no planeta aplica uma taxa dessa. E você mesmo assim deixa o seu cartão atrasar, você mesmo assim paga o mínimo do cartão. Tudo isso nós te ensinaremos aqui. Caminhamos para direitos humanos, cidadania e inclusão social. Ah, Jefferson, essa é uma daquelas matérias que tem em graduação que a gente estuda meio assim, né? Meio com preguiça. Ah, é? Com preguiça? Vai nessa. Se você está no mercado, você sabe que a maior dor que nós temos hoje no mercado são pessoas, são relações. As pessoas não sabem mais se relacionar, as pessoas não sabem mais se comunicar, as pessoas não sabem mais se tratar, as pessoas são intolerantes umas com as outras e a empresa está no meio desse fogo cruzado. Imagina que você é um empreendedor que já está conseguindo ali ter 5 funcionários, 4 funcionários. Esses 5 funcionários têm que trabalhar em simbiose, eles têm que ser um time. Como que eles vão ser um time se você não sabe o mínimo sobre interações sociais? E aqui nós ensinamos. Essa matéria tem que ser a principal para você. Essa matéria, você tem que comer ela. Você tem que jantar ela. Porque é ela que vai te ensinar interações sociais que vai fazer você alavancar. Sem interações sociais, gente, hoje a gente não alavanca, porque a gente precisa de pessoas. O nome disso é network. E aqui nós ensinamos para vocês. Familiarização com a educação à distância. Jefferson, eu preciso me familiarizar com isso? É claro. Você vai passar 2 anos estudando à distância. Você acha que é tão simples assim? Não é. Não é porque depende de um autocontrole seu. Quando você tem que ir para a graduação, quando você tem que sair de casa e ir, você tem aquela coisinha que fala, ah, se eu não for, eu vou receber falta e etc. Agora, se você está num curso de graduação online, depende de você ligar seu notebook, seu celular, seu som do carro, seu videogame, qualquer coisa que apresente aquele conteúdo. Então depende de você. E muitas vezes depender de nós é o mais difícil, porque nós somos muitas vezes o nosso pior inimigo. Então por isso que essa matéria é importante. Projeto interdisciplinar de extensão. O que que é isso, Jefferson? Pelo amor de Deus, nome difícil. Isso nada mais é do que você aplicando na prática aquilo que você aprendeu na teoria. Então, nós temos projetos na qual nós vamos passar uma tarefa para você e você vai ter que fazer na prática. Jefferson, como que vai funcionar isso? Meu Deus do céu. Calma, respira, que eu vou explicar direitinho. Mas aqui, esses projetos são riquíssimos, porque nós vamos passar de fato uma tarefa e você vai resolver um problema de alguém. Lembra, mente orientada a problema. Nós temos que ter uma mente orientada a problema. E no projeto de extensão, nós ensinamos como resolve problemas. Caminhamos para comunicação empresarial. Gente, o que é comunicação? Comunicação nada mais é do que compartilhamento. E aí eu te pergunto, o que você anda compartilhando por aí? Você acha que compartilhar é só compartilhar foto, compartilhar arquivo? Não, comunicação é compartilhamento. Eu estou compartilhando com vocês. Compartilhando o quê? O meu conhecimento. E isso é um formato de comunicação. E hoje, as pessoas não sabem se comunicar mais. É só ver as brigas de trânsito. Uma pessoa, mesmo que sem querer, fecha a outra no trânsito. A outra já xinga. A outra se sente no direito de xingar também. E aí, para acontecer uma tragédia, é daqui para ali. Falta de comunicação. Economia empresarial. Pessoal, o que é economia? Nós falamos tanto essa palavra. Economia é a ciência que estuda a escassez. Por que é a ciência que estuda escassez? Porque o recurso é limitado, mas os nossos desejos são ilimitados. O desejo seu, o desejo do João, o desejo da Bruna, é ilimitado. Agora, os recursos são limitados. Então, como que você trabalha com recursos limitados e com necessidades e desejos ilimitados? Isso é importante para sua carreira, não é? Isso é importante para sua empresa, não é? Então, aqui você vai aprender. Psicologia e comportamento humano. Gente, só quem teve funcionário sabe que entender o comportamento das pessoas é uma das maiores dores que nós temos.
Nós não conseguimos entender comportamentos, entender geração Z, entender geração Y, entender baby boomers, entender os milênios. Cada grupo do que você trata vai ter um comportamento diferente, porque viveu situações diferentes, viveu economias diferentes, viveu crises diferentes. E você vai precisar tratar, porque se você tem uma carreira, você vai se relacionar com chefes de qualquer uma dessas gerações e que tenham comportamentos completamente diferentes. Se você for empreendedor, então, você vai lidar com funcionários com qualquer um desses comportamentos e você vai precisar entender. Então, temos o projeto Extensão 2. Jefferson, nós temos vários projetos? Sim, porque nós temos várias situações na qual vocês vão aprendendo a resolver. Caminhamos para o direito empresarial. O direito empresarial é vital. Todo mundo aqui sabe que nós temos que lidar com legislações. Como que você vai lidar com legislação se você não sabe? Imagina que você é um microempreendedor, você sabe como funciona a legislação do MEI? Não, não sabe, mas precisava saber, porque impacta diretamente a sua vida. Ah, eu sou funcionário, você entende sobre a CLT? Precisava. Por quê? Impacta diretamente a sua vida. Tecnologia da informação, nem preciso dizer, né? Nem preciso dizer, vivemos a era tecnológica. Ela veio para ficar, o cyberfísico. Sem seu celular, você não é nada. Nada. Ah, Jefferson, comigo não funciona assim. Sai de casa sem seu celular, então. Vê se você não sabe nem se localizar. Não sabe. Então, tecnologia é vital. Empreendedorismo e inovação. Jefferson, quero empreender. O que que é isso? Jefferson, o que que é inovação que todo mundo fala? Empreendedorismo é transformação. Empreendedorismo não é abrir CNPJ. Abrir CNPJ te torna empresário. Empreendedorismo é transformar o que? O meio social. A partir do momento que você empreende, o meio social nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. E inovação, o que que é inovação? Inovação é testar ideias com sucesso. Se você testa ideias com sucesso, automaticamente você tem inovação. E aí nós temos o projeto 3. Planejamento, gestão e marketing. Pessoal, marketing, sem marketing, hoje você não é nada. Marketing pessoal, marketing profissional, que é como você se porta, como você se vende, como você se comporta, como você se interrelaciona, como você expande. E por que que o marketing é vital? Jefferson, eu tenho um pequeno negócio. Como que eu faço para o meu negócio crescer? Ô, Jefferson, eu quero abrir uma padaria. Eu faço muita consultoria empresarial, né? Muitas pessoas que estão começando uma empresa me procuram para fazer pesquisas de mercado, viabilidade, para entender se aquele negócio realmente é viável ou se não é um sonho da cabeça dela. E aí eu me pergunto, a primeira coisa que eu faço para a pessoa assim, é uma pergunta, quando é geralmente negócios muito pequenos e que existem aos montes, né? Eu faço a pergunta para a pessoa, beleza, você quer abrir uma padaria. Quantas padarias tem no seu bairro? Ah, tem umas 3. Pergunta, o que é que vai fazer o João deixar de ir na padaria que ele já vai para ir para a sua? Se já existe. Pessoal, tudo que nós queremos criar hoje meio que já existe. Não tem como inventar a roda. Nós podemos aprimorar a roda, mas inventar está praticamente impossível. Então, a padaria, ela já existe. O que vai fazer o João deixar de ir naquela padaria e ir na sua? Aí entra o papel do marketing, a captação do cliente. Bom, gestão de projetos, pessoal, isso aqui é muito interessante, porque vocês conhecem aquelas pessoas, ou vocês são aquelas pessoas que iniciam um projeto e param no meio? Nunca terminam um projeto? Muitas das pessoas não terminam um projeto porque simplesmente não sabem nem o que é projeto. Primeiro, qual que é a diferença entre projeto e processo? Processo é um método infinito. Infinito. Bom, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, qual método que eu vou aplicar? Eu tenho que aplicar esse método, eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter um estudo contínuo, eu tenho que me aprimorar sempre. Então, ou seja, esses métodos são contínuos. Porque eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, mas ser bem-sucedido hoje não vai garantir que eu seja bem-sucedido amanhã. Amanhã eu tenho as minhas tarefas para fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Agora, projeto não, o projeto tem início, meio e fim. Todo projeto nós o fazemos para que ele se torne um processo. Projeto, quando nós estávamos montando o curso de processos gerenciais, era um projeto. O curso era um projeto. Agora ele é o quê? Um processo, ele é contínuo. Tudo isso nós ensinamos. Responsabilidade socioambiental. Pessoal, hoje o sócio e o ambiental andam juntos com essas 3 siglas chamadas ESG. O que que é ESG? E de Environmental, Ambiental, S, Social, Social e G, Governance, governança ambiental,
social e governança, que nada mais é, isso significa uma tríade entre negócios, meio ambiente e pessoas. Nem preciso dizer a importância disso. Temos o projeto 4, e aí caminhamos, chegamos na nossa contabilidade, contabilidade e custos empresariais. Pessoal, contabilidade tinha que ser ensinado no ensino médio. Contabilidade tinha que ser matéria obrigatória da escola. Porque contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. Pergunta: existe algo ou alguém que não possui patrimônio? Não. Todo mundo tem patrimônio. Um simples fone de ouvido é um patrimônio. O que é patrimônio? Conjunto de recursos e obrigações. Sim, suas dívidas também são patrimônios. Desde que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, e professor, o que tem a ver ir para academia com contabilidade? Não, não é esse tipo de sedentarismo. O homem era nômade, ele andava, 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 comia, andava, 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 bebia, andava, 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 tinha suas necessidades fisiológicas, andava, 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 andava. A partir do momento que o homem fincou raiz em um só lugar, ou seja, ele se tornou sedentário, e o sedentarismo obrigou-o a acumular patrimônio, porque ele não sabia, ele ia, caçava e voltava. E aí ele tinha que caçar muito, muito, porque ele não sabia se ele ia conseguir sair novamente. E isso nasce o patrimônio, que são os recursos e as obrigações de uma entidade. Nem preciso dizer a importância disso. Modelagem de negócios, pessoal, sem um modelo, sem uma estrutura, como é que seu negócio vai parar de pé? E hoje nós temos vários modelos disponíveis, nós vivemos na era da informação, mas ao mesmo tempo água demais mata a planta, a pessoa não sabe qual modelo empregar. Nós vamos ensinar e mostrar os melhores modelos. Gestão estratégica de pessoas. Eu falo muito isso, aonde vocês verem meu rosto falando sobre processos gerenciais, vocês vão ver eu falando gestão de pessoas e gestão em pessoas. Qual que é a diferença de um para o outro? Gestão de pessoas e gestão em pessoas. Gestão de pessoas, eu gerencio, eu organizo pessoas. Porque o que é gerenciamento? É organização. Eu organizo pessoas. E gestão em pessoas é você fazer gestão em conjunto de pessoas, que hoje é o que nós mais utilizamos. Eu não tomo uma decisão sozinha como gestor. Vários gestores precisam entrar num consenso. Quando eu faço parte de conselhos deliberativos, várias pessoas do conselho precisam entrar em um consenso. E como que nós vamos entrar em um consenso para tomar a melhor decisão? Aplicando gestão em pessoas. Mas nós também precisamos da gestão de pessoas. Então, aqui é a matéria certa, meu querido e minha querida. Projeto interdisciplinar de extensão 5. Caminhamos para a administração financeira. Eu preciso dizer a importância? Você sabe administrar suas finanças? Sei. Como? Você sabe o que é contas a pagar e você sabe de fato o que é contas a receber? Você sabe o que é capital de giro? Imagina o seguinte: você é uma empresa que você compra a prazo do seu fornecedor. Você consegue um prazo de 30 dias para comprar. Então você compra, chega a mercadoria e você só vai pagar daqui 30 dias. Só que você também vende a prazo. Então, a pessoa vai lá na sua empresa e ela vende e ela pede um prazo de 40 dias para pagar. Aí você fala: não, o importante é não perder o cliente, eu vou vender. Só que sua empresa vai parar de pé com isso? Não. Por quê? O seu fornecedor você precisa pagar em 30 dias. O seu cliente só vai te pagar em 40. Então, ou seja, a sua dívida vai vencer primeiro do que o seu recebimento, vai faltar capital de giro e sua empresa vai falir. Tudo isso nós aprendemos aonde? Com a administração financeira. Marketing digital e mídias sociais. Professor, nós precisamos ter a divisão entre marketing e marketing digital? Sim, porque as pessoas tendem a misturar as bolas. Marketing digital, nós vamos entender as ferramentas digitais na qual nós temos disponíveis e o marketing vai trabalhar o todo. Porque nós temos tantas ferramentas disponíveis para fazer marketing digital e nós precisamos segregar. Porque senão nós caímos numa falácia de que marketing é só Instagram, marketing é só tráfego pago, marketing é só Google Ads, marketing é só tráfego pago no TikTok. Não, isso é uma fatia do marketing que é estudado separado devido à sua grandeza. Liderança e cultura organizacional. Professor, o que é liderança? Liderança é o ato de servir e ser servido. Servir, ser servido e guiar. Liderança é uma via de mão dupla.
Ninguém lidera se os liderados não quiserem que esse líder seja líder. Ninguém. Professor, como que eu consigo isso? Através de técnicas. Eu gosto de dizer que todo líder tem três características muito fortes: exemplo, conhecimento e respeito. Exemplo, todo líder é exemplo, todo líder tem muito conhecimento e todo líder apresenta respeito dos seus liderados. Jefferson, como que eu desenvolvo cada uma dessas etapas? Vou ensinar nessa matéria. Gestão do sistema de informação. Pessoal, toda e qualquer empresa hoje, ela trabalha com um sistema. Você trabalha com um sistema. Quando você usa o Google, por exemplo, para colocar na sua agenda o que você deve fazer, isso é um sistema de informação. Quando você liga o seu computador na empresa e você precisa alimentar o quê? Um sistema. Então, nós vamos ensinar sobre esses sistemas e caminhamos para o projeto de extensão 6. E aí nós temos estrutura e desenvolvimento organizacional de empresas, desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês que nossa meta é aprimorar processos para ter criação e chegar à evolução? Essa evolução, ela precisa ser bem trabalhada também. Por quê, pessoal? Um crescimento desordenado, ele é pior do que estagnação, sabia? Uma empresa que cresce de forma desordenada, ela é pior, ela traz mais malefícios do que você não crescer. Porque crescimento traz desafios. Você precisa de mais pessoas, você precisa de mais alcance, você precisa de mais clientes, você precisa de mais dinheiro. E tudo isso precisa se encaixar numa estrutura que nós vamos trabalhar nessa matéria. Gestão da produção e operações. Pessoal, nós somos um dos países mais improdutivos do mundo. Mas, paradoxalmente, nós somos um dos países com as maiores cargas horárias do mundo. Nós somos um país que trabalha muito e produz pouco. Por quê? Porque falta processo, falta método. Nós somos ineficientes com método. Vários dos meus clientes, pessoal, são grandes restaurantes. E muitas vezes eu vou a esses clientes e fico observando as pessoas trabalharem. E o que eu vejo de ineficiência é algo impressionante. Impressionante. O que eu vejo de falta de técnica de venda das pessoas é algo impressionante. O que eu vejo de falta de tato das pessoas é algo impressionante. E tudo isso gera a ineficiência. Tudo isso gera a improdutividade. Você analisa a cozinha, você fala, gente, essa cozinha não está uma cozinha produtiva. Até a forma que os alimentos estão organizados aqui para serem pegos fazem a pessoa perder tempo e fazem enrolar na montagem de um prato. Enrolando na montagem de um prato, o cliente sai insatisfeito. O cliente saindo insatisfeito, ele vai reclamar no Google. Um cliente reclamando no Google, outro possível cliente vai olhar a reclamação do Google e não vai no meu restaurante. E aí eu não vendo. Eu trabalho muito, mas não vendo. Porque o restaurante fica aberto, não fica? O restaurante não fecha. Ele fica aberto, mas eu vendo pouco, então eu sou improdutivo. E muitas vezes é por conta de um alimento que está fora do lugar. Simples assim. Simples assim. Negociação empresarial. Você sabe negociar? A maioria das pessoas não sabe. Sabe por quê? Negociar depende de uma boa comunicação. Aí nós voltamos lá para a comunicação empresarial. Comunicação é compartilhamento. E você só compartilha aquilo que você sabe. Você só compartilha aquilo que você consegue compartilhar. Então, para você ser um bom negociador, você tem que aumentar seu vocabulário, por exemplo. Você tem que melhorar sua oratória. Você tem uma boa oratória? Você tem vergonha de falar em público? E se eu provar para você que você não tem vergonha de falar em público, igual muitas pessoas falam que tem? Você não tem vergonha de falar em público, você tem vergonha de falhar em público, você tem vergonha do julgamento. Porque você fala o tempo todo. Mas quando é para um público que você não conhece, você tem vergonha do julgamento. Então, isso precisa ser trabalhado para você construir uma boa oratória, além de leitura, pessoal. Sem leitura, sem estudo, você não adquire vocabulário. Sem vocabulário, sua negociação é pobre. Por quê? Quando você faz a sua proposta, a pessoa faz a réplica dela, você precisa de argumentos que combatam aquela réplica, mas sem serem agressivos e ao mesmo tempo sendo assertivos. E para não ser agressivo e ser assertivo, você precisa do quê? De vocabulário. E para ter vocabulário, meu querido, é só estudando, não tem outra forma, não. Projeto 7, planejamento estratégico empresarial. Pessoal, o que é plano? Algo plano não é algo reto. Então, imagina, eu falo muito essa frase, vocês vão ver eu falando ela o tempo todo. Eu quero sair do ponto A e ir para o ponto B. Aqui no meio tem um caminho, não tem? Quando esse caminho é plano, não quer dizer que eu vou chegar mais rápido.
Isso é um plano, é uma forma de deixar o caminho sem curvas, é uma forma de deixar o caminho sem trepidações. Isso é um plano. Quando você fala, nossa, eu tenho um plano para fazer tal coisa, quer dizer que você quer atingir o ponto, sair do ponto A e atingir o ponto B da forma mais plana possível. Por isso que você fala, eu tenho um plano. Ou seja, eu tenho uma forma plana de chegar até lá. Chegando assim, ó, vai ser rápido? Não. Então você tem que ter um plano para deixar isso sim. Isso reto. Mas você sabe construir um plano? Não. Então, planejamento estratégico empresarial vai lhe ajudar. Logística e gestão de cadeias de suprimento. Pessoal, logística impacta a vida de todos hoje. Todos, sem exceção. Se você tem um comércio, você é impactado pela logística. Se você tem uma indústria, você é impactado pela logística. Se você é um prestador de serviço, você é impactado pela logística. Imagina você é um prestador de serviço. Você é um pedreiro. Só que você está conduzindo duas obras ao mesmo tempo. Se um produto que ia chegar na obra A enrola, você vai enrolar para fazer a obra A e automaticamente você vai chegar atrasado na obra B. Então, até os prestadores de serviço precisam prestar muita atenção e estudar muito a logística. Inteligência artificial aplicada a negócio. Pessoal, a IA é a nova revolução industrial. A nova revolução industrial chama-se inteligência artificial. Ela já está entre nós já utilizamos o tempo todo. O algoritmo do Netflix, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Spotify, nada mais é do que inteligência artificial. O chat GPT é a forma que ele foi nos apresentado. Foi apresentado para a massa, mas já existe há muitos anos. Muitos anos. E ou você entende de inteligência artificial, ou você vai ficar para trás. Então, preciso te dizer que você tem que passar por essa matéria com muito carinho e muita dedicação? Acho que não, né? E seminário de extensão. O seminário nada mais é do que a conclusão do seu curso. Você precisa apresentar resultados, você precisa mostrar que você entendeu o que de fato você vai fazer. E no decorrer do curso, eu vou explicar isso para vocês, vocês também podem optar por disciplinas eletivas. São várias disciplinas que foram escolhidas a dedo, em que você pode cursar para aprimorar ainda mais seu conhecimento. Inglês para negócios, data science, governança corporativa, gestão do agronegócio, startups, e novo modelagem. Pessoal, você sabe o que é uma startup? Startup é uma empresa de tecnologia que nasce para resolver uma dor de alguém, mas startups têm características únicas e próprias, negócios internacionais, finanças corporativas e Libras. Pessoal, então esse é o conjunto de matérias que você tem disponível para fazer com que seu futuro comece para o quê? Construir processos, ser criativo e garantir a sua evolução. E por fim, falar um pouquinho sobre mim novamente. Eu sou o coordenador do curso, mestre, e eu tenho muita experiência, pessoal. E uma das minhas maiores paixões é passar aquilo que eu sei para que vocês não batam cabeça como eu já bati, né? A gente sempre quer que os próximos não sofram aquilo que nós sofremos. Sempre estarei à disposição. Sou um profissional muito ativo, sou um profissional muito dinâmico, mas sou um profissional muito acessível. Quero que vocês tenham a melhor coordenação, quero que nesse tempo que nós passamos juntos, vocês tenham a melhor experiência, porque graduação só funciona, pessoal, se você conseguir aprender uma coisa hoje e aplicar na prática amanhã. Porque nós fornecemos a ferramenta, mas essa ferramenta ela pode ser utilizada em qualquer lugar e é uma característica muito forte da Exup. Na Exup nós não fazemos graduação só para você ficar uma pessoa expert em livros. Não, não, aqui não. Aqui nós fornecemos uma ferramenta e você já aplica no dia subsequente. Descompartilhar a tela aqui. Pessoal, no mais é isso. Espero que tenham gostado desse bate-papo nosso aqui. Espero que tenham entendido mais o curso. E qualquer dúvida, qualquer anseio, qualquer problema, vocês têm os meus contatos, vocês têm o meu e-mail, vocês têm o meu WhatsApp corporativo, na qual vocês podem entrar em contato comigo. E vai ser um prazer falar com vocês. No mais é isso. Espero encontrá-los em breve. Até a próxima.